E o Notícias Agrícolas tem dado muito destaque nessa semana as informações sobre o uso da água na agricultura, nas propriedades rurais, na pecuária, sempre com muitas particularidades, mas um insumo essencial para que o Brasil, inclusive, seja tudo o que é, né, de potencial nesse setor. A gente vem fazendo essa programação especial ao longo de toda a semana, porque no dia 22 de março comemora-se o Dia Mundial da Água. Então nós temos trazido especialistas para tratar desse tema e, claro, trazer informações que possam sensibilizar os profissionais do campo a um uso cada vez mais consciente desse recurso. E nessa quinta-feira a gente recebe o Gustavo Lopes Muniz, que é chefe do Laboratório de Hidráulica e Irrigação da FEAGRE, Unicamp, aqui em Campinas, para nos trazer um pouco mais de detalhes. A gente vai falar sobre a reutilização de água, reuso, água reciclada. Não é isso, Gustavo? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas, numa semana tão importante para nós, onde a gente quer realmente ampliar a extensão das informações. Bom dia para você. Olá, bom dia. É exatamente isso. Então, é uma data importante, né? Extremamente importante para a gente falar aí sobre o uso da água. E esse tema, reuso de água, é extremamente importante também quando se fala em sustentabilidade hídrica e buscando cada vez mais uma irrigação mais sustentável. Exatamente. Gustavo, a gente consegue, para começar a nossa conversa, elencar aqui quais são as principais fontes de água reutilizada na agricultura, para a gente dar início a essa conversa e depois ir entendendo os detalhes a mais? Então, a gente tem diferentes tipos de águas residuárias hoje que são geradas, né, de processos industriais, processos agroindustriais, que podem ser utilizadas para reuso agrícola. Eu diria que as principais águas que nós temos hoje, que apresentam um elevado potencial aí para uso na irrigação, a primeira delas eu destacaria o esgoto doméstico tratado. Então, o esgoto doméstico tratado, ele é produzido em larga escala, né? Eu costumo dizer que onde há pessoas, há esgoto sendo gerado. Então, em diferentes locais a gente tem esgoto sendo gerado. E ele é produzido em larga escala, depende muito da população, apresenta características aí extremamente compatíveis para ser utilizado em sistemas de irrigação, principalmente pelo fato de que o esgoto doméstico ele apresenta uma baixa concentração de sólidos quando comparado com efluentes agroindustriais, por exemplo, né? E isso facilita muito a aplicação via fertirrigação. Além disso, esses efluentes, eles possuem cargas de contaminantes, metais pesados ou hormônios baixo com relação a outros tipos de efluentes. Então, é um efluente que apresenta elevada potencialidade aí para ser usado, né, nos sistemas de irrigação com águas regeneradas. Outro tipo de água que eu destacaria aqui são as águas residuárias originárias nas indústrias, né? Águas residuárias industriais. Talvez eu diria que essa água fosse uma das mais desafiadoras para ser usada em sistemas de irrigação, justamente porque apresenta cargas elevadas de componentes e materiais que podem ser tóxicos, principalmente para o solo e para a planta. Então, durante o processo de tratamento, eu preciso levar em consideração essas particularidades de cada água, né? A potencialidade tóxico dessa água para a planta, para o solo, ou mesmo para o sistema de irrigação. Então, são as águas mais desafiadoras que é a água de indústria petroquímica, indústria química, indústria metalúrgica, siderúrgicas, a indústria do papel e celulose. Então, mas é possível sim reutilizar essas águas em sistemas de irrigação, desde que passa por um tratamento adequado. Outras águas que eu diria que apresentam elevado potencial para serem utilizadas aí nos sistemas de irrigação são os resíduos agroindustriais. Que tipo de resíduo agroindustriais que nós temos? Hoje, principalmente aqueles originários em atividades de suinocultura, bovinocultura, laticínio, efluentes de abatedouro, efluentes da indústria sucroalcooleira, efluentes aí de granjas, né, de criações avícolas. Esses efluentes, de modo geral, eles apresentam cargas elevadas de nutrientes, o que é benéfico, né? Porque daí eu consigo economizar em termos de fertilizantes químicos. Porém, eles apresentam também concentrações elevadas de matéria orgânica. A matéria orgânica,
ela é benéfica para o solo, é benéfica para a cultura, mas até determinado ponto, né? Até determinado nível. Quando a concentração de matéria orgânica se torna exagerada no solo, eu posso começar a ter ali proliferação de micro-organismos, patógenos indesejados. Eu vou consumir concentrações elevadas de oxigênio para consumir, né, para degradar essa matéria orgânica. Então, isso acaba tornando o ambiente com condições apóxicas, hipóxicas. Isso não é benéfico aí para a grande maioria das culturas. Mas são efluentes aí que são gerados principalmente nos locais onde é necessário fazer a aplicação na irrigação. Então, normalmente em zonas rurais, em áreas rurais, né, onde a gente tem a maior concentração desses efluentes sendo gerados, diferente do esgoto doméstico. Eu acho que esse é um grande gargalo aí do esgoto doméstico, porque o esgoto doméstico, a maior concentração, o maior volume de esgoto doméstico que a gente tem sendo gerado são nas grandes metrópoles, né? E muitas vezes as áreas de reuso, ou seja, o local necessário para fazer a aplicação na irrigação, lá nas culturas, elas estão distantes das estações de tratamento de esgoto. Sim. Então existe um desafio aí de logística em termos de uso do esgoto doméstico tratado que precisa avançar. Mas eu diria que o esgoto doméstico tratado, águas de agroindústria são as principais fontes de água que nós temos aí para serem utilizadas hoje como reuso direto em sistemas de irrigação. A gente consegue enxergar uma diferença, Gustavo, entre a diferença na qualidade da água reutilizada para diferentes tipos de cultivo? Então, elas passam por processos diferentes. Se ela vai para uma cultura ou para outra, elas vão ter uma diferença de qualidade. E quando a gente pensa em água reutilizada na agricultura, a gente consegue elencar algumas das culturas que mais se beneficiam dessa água? Exatamente. Então, a qualidade de água de reuso, ela tem que ser compatível com o tipo de cultura na qual ela vai ser aplicada. Então, culturas alimentícias, por exemplo, consumidas cruas, hortaliças, frutíferas, né? Elas exigem um nível melhor de qualidade de água, principalmente com baixa carga microbiológica. Já outros tipos de cultura, por exemplo, cana-de-açúcar, café, pastagens, né, forrageiras de modo geral, aí eu não preciso me preocupar tanto com a qualidade da água, mas existem padrões, normativas, regulamentações que devem ser seguidas. Essas regulamentações normalmente elas são específicas para o tipo de cultura. Então a qualidade da água ela vai depender principalmente da fonte geradora, ela vai depender do meu sistema de tratamento e ela vai depender ali da cultura que vai receber essa água. Então, baseado nisso, eu faço um planejamento de sistema de tratamento de água que precisa atingir um nível de qualidade para determinada cultura, para determinado padrão, para que eu esteja dentro das normativas aí para reuso de água na irrigação. Então, assim, culturas que são consumidas cruas, elas exigem padrão de água mais elevado. Então, eu tenho que Certo. investir mais no meu sistema de tratamento. Então, já outras culturas aí que não exige tanto, né, em termos de qualidade de água, daí eu preciso apenas olhar lá para as normativas, para os valores padrões lá, dos parâmetros de qualidade de água que eu preciso atingir. E com relação às culturas, né, que mais se beneficiam aí com relação ao reuso de água, no Brasil hoje, a cana-de-açúcar ela se destaca aí com relação ao reuso de água. Por quê? Por causa das rotinas de fertirrigação utilizando vinhaça. Dados aí da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, mostram que cerca de 65,5% das áreas hoje irrigadas no Brasil, elas são irrigadas com águas de mananciais, que seriam as águas doces, né? E 35,5% dessas áreas são irrigadas com água de reuso. Mas por que que esse número ele se torna tão expressivo? Justamente devido às rotinas de fertirrigação, que principalmente as indústrias sucroalcooleiras, né, fazem aí utilizando a vinhaça. Então, a cana-de-açúcar hoje, ela é uma das principais culturas que se beneficiam aí com relação à água de reuso, mas nós temos outras culturas também, pastagens e forrageiras, né, de modo geral,
principalmente com efluentes de esgoto doméstico tratado, com efluentes de laticínio, grandes cooperativas e laticínios têm feito bastante aí o reuso de água para forrageiras, para pastagens aí, né, para produção de grãos também. E o efluente da bovinocultura também tem sido muito utilizado para irrigação de forragens e de pastagens. Além disso, milho, se beneficia bastante, milho e soja, né, para produção de grãos. No Rio Grande, na região sul do Brasil, a gente tem aí grandes áreas de plantações de arroz que têm recebido aí água de reuso, então tem se destacado bastante aí. Além disso, algumas frutíferas também, né, laranja, produção de banana, manga, têm recebido destaque com relação à produção utilizando água de reuso e algumas hortaliças, tá? Principalmente a níveis de pequena escala, a níveis experimentais. Então, os estudos recentes eles têm mostrado que é possível produzir hortaliças, culturas que são consumidas cruas, né, sem contaminação, utilizando água de reuso. Países líderes em termos de reuso de água, como Estados Unidos, Israel. Nos Estados Unidos, se a gente pegar o estado da Califórnia, eles produzem lá quantidades significativas de frutíferas, né, de hortaliças, utilizando água de reuso. Então, isso depende muito aí da qualidade da minha água e dos padrões que a legislação exige para cada cultura específica. Então, hoje nós temos aí diferentes tipos de cultura que se beneficiam aí do reuso de água na agricultura. Gustavo, eu quero trazer duas perguntas aqui para você. Vou até emendar duas perguntas num bloquinho só, que eu acho que é algo que a gente precisa também trazer, não só a sensibilização dos utilizadores da água, mas também da esfera governamental, porque é sempre um assunto muito sensível quando o assunto são as políticas públicas que envolvem o uso da água, e eu imagino que para a água reutilizada também. Eu queria entender, como é que as políticas públicas podem incentivar o reuso da água no campo e se esse reuso ele tem uma espécie de devolutiva com incentivos governamentais. A gente tem tratado desse assunto, né, na esfera de sustentabilidade, preservação ambiental, em diversos recortes. Então, a gente fala sobre o pagamento por serviços ambientais, o quanto se preserva, o Código Florestal, e a água é sempre um tema também bastante sensível. Como é que as políticas públicas se adequam a esse reuso de água no campo? E quero saber, portanto, se tem essa devolutiva com incentivos governamentais. Então, esse é um grande gargalo aí que a gente tem, né, com relação ao reuso de água hoje, principalmente no Brasil. Certo. Bom, a gente não tem, por exemplo, uma linha de crédito, uma linha de financiamento específica para reuso de águas residuárias na irrigação. Então, eu acho que isso dificulta muito para o produtor, para o agricultor, implementar, né, esse tipo de sistema aí para a produção de alimentos hoje no Brasil. Então, quando se fala em reuso de água para a produção de alimentos, né, o que que o produtor ele precisa ter em mente? Que existe um determinado padrão de qualidade de água que ele precisa atingir para que essa água seja aplicada aí no solo e, consequentemente, aí para atender às necessidades hídricas da cultura. E como que ele vai atingir esse padrão de qualidade? A partir de um sistema de tratamento dessa água. Então a gente sabe que esse sistema de tratamento, dependendo do padrão de água, da normativa que ele tem que atingir, torna-se caro. É um processo custoso para o produtor. Então, pelo contrário, ele não tem um financiamento, uma linha de crédito que vai incentivar ele a praticar o reuso. Hoje a gente tem algumas políticas públicas, né, alguns programas, como o Irriga Mais SP, o ProIrriga do BNDES para sustentabilidade na irrigação, mas não tratam exatamente do reuso de águas para sistemas de irrigação. Então, esse é um grande gargalo que o produtor ele enfrenta. Então, ao invés dele ter um incentivo financeiro, pelo contrário, ele vai ter mais um gasto, porque ele precisa investir num sistema de tratamento adequado. Muitas vezes esse sistema ele se torna caro para o produtor. Então, para ele, o que que é mais Sim. fácil? Se ele tem uma água doce ali, né, disponível no manancial, ou uma água subterrânea, muitas vezes ele é dispensável da outorga, ele não precisa pagar, né? Ele precisa fazer a outorga, mas ele é dispensável do pagamento. Então, para ele é muito mais barato pegar essa água doce que ele tem do que investir no sistema de tratamento para poder fazer o reuso dessa água.
Então, esse é um grande gargalo que a gente tem. Então, isso aí precisa ser discutido, precisa ser levado aí para as governanças, né, para os órgãos, para as entidades competentes, para que de fato a gente tenha um incentivo quanto ao reuso. E outro ponto também sensível, né? Existe muito preconceito hoje por trás dos alimentos que são produzidos utilizando água de reuso. Certo. Então, muitas vezes, o consumidor ele acha que o produto ali, aquele alimento que foi produzido utilizando água de reuso, ele vai estar contaminado. E não, existem padrões. O produtor, desde que ele atenda esses padrões, nesses critérios aí de qualidade de água, que ele precisa atingir, desde que ele faça uma irrigação de modo eficiente, faça um manejo estratégico dessa irrigação, ele não vai ter problema de contaminação desse alimento. Então, a gente precisa tratar mais dessas questões. E isso, por exemplo, acaba dificultando o produtor comercializar o produto dele. Ele não tem um retorno ali porque ele está utilizando uma água de reuso. Então, ele não tem um incentivo, né? É diferente, por exemplo, quando a gente faz uma produção aí num sistema orgânico, onde eu consigo obter um preço diferenciado no meu produto, no Sim. produto orgânico diferente do convencional, né? E para o reuso de água a gente não tem isso ainda. Então, pelo contrário, existe um preconceito aí da sociedade com relação ao consumo desses produtos que foi produzido com reuso. Países líderes em reuso, eles romperam essa barreira, né? Investindo em educação ambiental para a sociedade como um todo. Então, em países como Austrália, Espanha, Estados Unidos, essa questão já foi trabalhada, os consumidores hoje aceitam mais. Então, é mais uma coisa que a gente precisa avançar aqui hoje no Brasil. Gustavo, para a gente concluir, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência uma mensagem justamente sobre isso, sobre como é importante abrir, né, expandir os horizontes, abrir a mente e pensar no uso da água reciclada, né, no campo. Queria que você deixasse essa mensagem e como tem avançado as pesquisas em torno desse assunto e dessas técnicas que podem ser implementadas nas propriedades rurais do Brasil. Bom, eu diria que o reuso de água hoje, ele tem inúmeras vantagens se a gente for parar para pensar. E uma das principais dessas vantagens é a possibilidade de eu estar utilizando uma água ali que passou por um processo de tratamento, né? Uma água de uma qualidade marginal, em detrimento de uma água doce, de uma água de manancial, de uma água de qualidade melhor. Então, isso vai reduzir as pressões sobre os recursos hídricos. A população tem crescido cada vez mais, a gente precisa alimentar mais gente, o consumo de água, consequentemente, tem aumentado cada vez mais, os processos industriais, né, que consomem água aí, têm aumentado também. Então, há um aumento no consumo de água e as pressões sobre recursos hídricos têm aumentado também. A partir do momento que você consegue reutilizar uma água que já foi utilizada para um processo, ao invés de você captar a água ali com uma qualidade melhor, né, e usar essa água no sistema de irrigação, você vai estar aí contribuindo para minimizar essas pressões sobre os recursos hídricos. Então, isso eu consigo atender questões aí relativas ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece que em termos de escassez hídrica, né, a água de melhor qualidade, ela tem que ser destinada para usos prioritários, abastecimento humano, dessedentação. Então, eu consigo reduzir essas pressões sobre o uso de recursos hídricos a partir do momento que eu consigo incorporar uma água reutilizada nos sistemas de irrigação. E, além disso, uma das grandes vantagens também que a gente tem aí com relação ao reuso de água na irrigação é a possibilidade de eu estar reduzindo fertilizantes químicos que são utilizados nas rotinas de fertirrigação. Por quê? Porque essas águas residuárias, normalmente, elas já têm grande parte dos nutrientes que eu preciso, os macro e micronutrientes que eu preciso ali para o desenvolvimento da cultura em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, isso é um ponto positivo também. Além disso, a partir do momento que eu pego uma água que já foi usada para uma determinada finalidade, ao invés de eu descartar essa água no meio ambiente, né, ela vai provocar um impacto negativo ali. Se eu faço o tratamento dessa água e reuso ela para um outro processo, eu também minimizo questões aí de impactos ambientais. Então, o reuso de água tem diferentes vantagens aí para a sociedade como um todo, né? É uma estratégia promissora, precisa avançar ainda. A gente tem muitas questões para serem debatidas,
principalmente com relação à conscientização da população, conscientização do produtor, né, do agricultor ali que pratica a irrigação rotineiramente. E além disso, a gente tem as questões normativas também que precisam ser vencidas. Hoje, quando a gente vai pegar lá regulamentações para reuso de água, nós não temos uma norma unificada a nível federal. Então, cada estado tem sua própria norma, cada município tem sua própria norma. Muitas vezes, elas não estão em consonância uma com a outra, né? Uma legislação estadual estabelece um determinado parâmetro, enquanto a municipal estabelece outro determinado parâmetro. Então, às vezes, o agricultor ele fica com dificuldade, em termos de legislação, né? O que que ele deve seguir? Então, isso acaba gerando uma insegurança jurídica para o agricultor e faz com que ele não invista no reuso de água. Então, temos muitas questões a serem debatidas ainda, e o reuso de água na agricultura é uma estratégia promissora, mas exige planejamento, exige investimento e exige aí conformidade, principalmente com as normas ambientais. Bom, excelente forma da gente concluir nosso papo e trazer essas orientações para o produtor. Gustavo, um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, numa semana, como eu disse, tão importante para nós, onde a gente está promovendo essa conscientização. Temos trabalhado a semana toda com especialistas, né, como você, que tem trazido essa orientação, principalmente essa informação educacional, que isso é fundamental para que a gente avance. Então, meu amigo, muito obrigada. Volte sempre, portas abertas para você e para a Unicamp, para a pesquisa, para a academia, para continuar ajudando a agricultura e a pecuária do Brasil. Obrigada, meu amigo. Um prazer ter você conosco por aqui. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço para você, Gustavo. Até mais. Até mais. Bom, a gente vai concluindo, né, amanhã, nessa sexta-feira, a nossa Semana Mundial da Água, para no dia 22 a gente comemorar. Então, tem informações disponíveis para você, uma página dedicada com todos esses conteúdos para que você veja e reveja e comece a implementar todas essas técnicas na sua propriedade e a gente possa ter um uso cada vez mais consciente desse insumo que é fundamental para a produção agropecuária do Brasil e do mundo, né? Água é vida. Então a gente continua falando sobre isso ao longo dessa semana. Na sequência, aqui na programação da TV Notícias Agrícolas, tem Pecuária e Mercado com Alexander Horta, um instante só. Continue conosco.